Vale pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Vale Pensar. Hoje nós temos um episódio incrível, importante e principalmente de conscientização também. Nós vamos falar de bullying, como identificar o bullying, como prevenir e como combater o bullying, Aninha. E a gente está com dois convidados feras no assunto, né, Pois Fê? é. Estamos aqui com o professor Lucas e com a psicóloga Carla, que vieram trazer um pouquinho desse assunto para a gente. E Seja muito bem-vindos. falem um pouquinho de vocês para a gente. Bom, muito obrigada pelo convite, pelo tema, né, que é muito importante. Esses dias a gente tem acompanhado algumas notícias que trouxeram a questão do bullying de volta, né, para a discussão. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Carla, eu sou psicóloga escolar do Instituto Federal, já tem mais de 10 anos. Fiz o mestrado na educação e hoje eu faço doutorado em serviço social. Então, agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Agradeço também aí o convite, né? Eu me chamo Lucas, sou professor do Estado, né, rede pública há 5 anos, e eu acho um tema bem interessante, e eu estava até tendo umas reflexões esses dias em casa, e nós, enquanto professores, a gente acaba sendo mais pai dos nossos alunos do que dos nossos próprios filhos, pela quantidade de tempo que a gente passa na escola. Então, você ter um pouco de conhecimento prático para você identificar e combater isso no ambiente escolar é muito importante. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Carla. Mas eu queria trazer alguns dados que são importantes, ressaltar para vocês terem um pouco do conhecimento sobre o assunto. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde da Escola, o PENSE, realizada no IBGE em 2019, 23% dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos relatam ter sofrido bullying. As meninas são as mais afetadas, 26,5% do que os meninos, que representam 19,5%. A maioria dos casos ocorre dentro da escola, 78,5%. Os bullying mais comuns são o verbal, que é o xingamento, apelidos ofensivos, né, que representa aí dentro desse indicador 14,8%. Bullying físico, que é a agressão, empurrões, né, que representa aí 4,6%, e o bullying virtual, 13,12%. Esse eu acho que só tem crescido na E verdade, muito, tá? Aninha. Nessa nova era que a gente está vivendo agora, da tecnologia, internet, que todo mundo acha que é terra sem lei e tudo pode, né? Exatamente. Lucas, fala pra gente, como o bullying se manifesta no ambiente escolar? Eu acredito que é bem difícil a gente conseguir sistematizar todas as situações. Sim. Mas eu penso que um momento de atenção para os professores, né, é o começo do ano, ou algum momento em que algum aluno se transfere para a escola, que é o momento onde um aluno que é novo, ele entra num ambiente onde já tem uns grupos pré-definidos, né, e aí as diferenças elas podem se manifestar e, por conta disso, vem aí a questão do ataque, né? E quando a gente fala de bullying, como diferenciar bullying de uma violência, de um outro tipo de violência? É uma violência sistemática, né? Que ela se repete constantemente, incessantemente ali, fazendo aquele aluno se afastar cada vez mais. E aí a gente consegue perceber os alunos ficando mais quietos, cada vez mais afastados. Quando você vai perguntar se está tudo bem, ele acaba não conseguindo falar. E eu acredito que a atenção nesses momentos, onde os alunos eles estão chegando no ambiente, é de extrema importância. Vocês têm que ter uma visão bem aguçada, né? Muito. Uma atenção para conseguir identificar, ajudar,
Não deve ser E eles até, fácil. e até aparece isso na própria relação com as provas, né? Ele tem um bom desempenho, de repente tem um desempenho, O rendimento Perfeitamente. muito A gente baixo. vê alunos ótimos, assim, que vêm com um histórico acadêmico muito bom, chega na escola pela questão desse afastamento, pela questão do que o bullying vai gerando, se percebe um problema também no boletim, no caso, né? Uhum. E O cada vez mais reflexo, o aluno vai é. ficando mais fechado, e isso atrapalha um pouco até na nossa convivência no que diz respeito a ele falar, né? Ele vai deixando de conseguir falar as coisas. E eu acho que é um problema. Uhum. E os efeitos psicológicos devem ser gigantescos, né, Carla? Essa baixa no rendimento, eu acho que já é uma resposta gritante. Você, enquanto psicóloga, como são esses efeitos a curto e a longo prazo, né? Porque não é algo só imediato. Ele deixa uma sequela para a vida. É isso mesmo, né? Como o professor Lucas estava comentando, né, são ações sistemáticas e intencionais, né? Então, se a gente for pensar numa situação que a gente vive um medo de uma ameaça, né? Então, como a gente acaba respondendo, né? É aquele famoso lutar ou fugir. Sabe? Então, a gente vai para aquele ambiente que está nessa situação de ameaça, a gente vai sentir medo, a gente vai ter dificuldades de relacionamento, a criança, o adolescente ou a pessoa que está sendo vítima, né, ela começa a ter pesadelos, começa a evitar esse lugar onde ela se sente ameaçada, né, ela tenta fugir daquele espaço, ou senão ela também começa a apresentar sintomas de irritabilidade, agressividade, porque é a nossa forma de se preparar para esse combate que está sofrendo uma ameaça. Uhum. Né, isso a curto prazo. E se a gente for pensar, então, né, que é uma ação sistemática, ou seja, é muito tempo vivenciando sob esse tipo de situação, o que a gente acaba desenvolvendo depois na fase adulta ou mais para frente, né, depois de muito tempo? A pessoa tem uma insônia, né, que acaba se desenvolvendo, uma ansiedade, sintomas de depressão, que pode chegar, inclusive, até uma ideação suicida, porque depois de muito tempo você se sentindo inadequado, você percebendo que você não tem ajuda, que você se sente sozinho, né, a tentativa de tentar fugir daquela situação pode mesmo culminar uma ideação suicida. Né? A gente também tem o uso e o abuso de substâncias por conta disso. Uma forma de tentar apagar esse trauma, né, de tentar esquecer aquilo que vivenciou. E a gente também não pode, né, a gente fica pensando apenas na questão da vítima, mas a gente também tem que pensar tanto no agressor, né? Então a criança que pratica, o adolescente que pratica o bullying, com o tempo ele vai entender que a agressividade é a forma de dominar o espaço, ele vai ter dificuldade nos relacionamentos, dificuldade às vezes de se manter no emprego, porque ele sempre foi reforçado que esse comportamento dominante ele seria útil, né? Então como que depois ele se adapta na sociedade? E outra questão também são as testemunhas. Às vezes a gente fica naquela ligação da vítima com o agressor, mas as crianças e os adolescentes que também participam desse espaço e veem isso acontecer sistematicamente, sem a intervenção de ninguém, como eles confiam na sociedade? Então crescem pessoas com medo, inseguras, né, sem confiança, até mesmo nessa sensação de proteção que a sociedade vai ter. Né? Então os mesmos sintomas de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático também, porque aquilo que ele foi vivenciando foi um trauma. Né? Então desenvolver pesadelo, evitação, tudo mais. Então você tem várias pessoas envolvidas, não apenas a vítima e não apenas o agressor. Uhum. Porque envolve todos, inclusive os professores, né, os educadores dentro da sala de aula, né? Isso impacta diretamente também a saúde desses profissionais, né, Carla? Às vezes aquele aluno que está no meio, ele não tem nem coragem de intervir, de contar, porque ele tem medo de ser a próxima vítima. Ele agressor, prefere né? ficar ali neutro, né? Às vezes, muitas vezes sendo conivente, porque quando você cala, você acaba sendo conivente de alguma forma, mas com medo de que aconteça com ele. Eu acho que isso deve ser muito comum, né? Vocês devem vivenciar muito isso. E eu penso que é uma abordagem muito delicada que você tem que ter nesse momento, né? Porque quando você foge dessa visão, você tem que fugir dessa visão maniqueísta, tipo, a pessoa que está sofrendo, a vítima, ela é a boa, e quem está praticando é mal. Só que quando a gente vai ver, essa pessoa que ela faz a prática do bullying, muito provavelmente ela passa por um contexto, né, familiar muito delicado. Na maioria das vezes que a gente leva esse aluno para conversa,
a gente percebe uma situação socioeconômica muito delicada, dentre outros fatores, que acabam acarretando também essa prática, né? E a gente precisa tratar como mediador, porque se a gente entra comprando a briga de um e tentando atacar o outro, gera um conflito ainda maior. E eu sinto muita falta, né? Eu estava conversando com a Carla antes de começar, de um apoio do profissional específico de psicologia na escola, na rede pública, né? Porque nós estudamos, nós sempre lemos alguma coisa para tentar se atualizar, né, academicamente, mas eu acho que a presença de um profissional nos auxiliando na escola faz muita falta. Faria toda a diferença. Toda a diferença, até para dar né? suporte para vocês também, a dirigir tudo isso, né? Porque ambos precisam de um acolhimento. E o Lucas tocou num ponto importantíssimo, né? Porque assim, às vezes essa criança, esse adolescente, ele só aprendeu isso fora, né? Esse Ele tipo tá de repetindo, agressão, né? Um comportamento repetitivo. E aí a gente tem a grande maioria das vezes, ou parte delas, né, acabam apontando essa criança, né, aos outros, acabam apontando, olha, ele não presta, ele é infrator, sabe, a gente acaba fazendo esse pré-julgamento. Mas quando a gente vai ver o que o Lucas comentou aqui, existem outros fatores fora isso, né? Que é a questão familiar, como que ele aprendeu aquilo tudo, né? Como ele foi criado para aquilo. Tem um cara que fala aí, né, que eu gosto bastante dessa frase dele, que ele fala assim, que o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? Exato. Então se a gente não tomar cuidado com isso, acaba sendo torna-se um ciclo eterno e a gente não consegue combater. Não consegue controlar. E Carla, como que a gente... dentro da psicologia, né, como a gente traz esses profissionais, como que a gente consegue dar um olhar melhor para esses profissionais, porque é difícil lidar com a situação, porque também a grande maioria das vezes esses educadores também são pais, né? E como que a gente consegue pensar em apoio a esses profissionais da saúde? Desculpa, esses profissionais da educação. Sim. Acho que uma coisa importante é quando a gente pensa qual é o nosso conceito de escola e o nosso projeto de sociedade, né? Então, quando a gente está dentro da escola, seja professor, seja, né, toda a equipe que está ali enquanto educador, a gente tem que ter essa intencionalidade nesse projeto, né? Então, a gente pensa a gente entende, né, enquanto psicóloga, que a escola ela reproduz tudo aquilo que acontece na sociedade, né? Nada que acontece dentro da escola não existe na sociedade, né? Ali está acontecendo o que existe. Então, as múltiplas violências, elas existem fora da escola. Então, uma vez dentro da escola, elas também acabam sendo reproduzidas. Então, a nossa função, enquanto equipe que auxilia, né, todo esse projeto pedagógico, é trazer essa reflexão para os profissionais, para os educadores, né, de que todas as violências, elas são reproduzidas dentro desse espaço escolar, e a gente entender que a gente tem algumas formas de bullying, né? Então, você tem essa figura clássica do bullying, do valentão, aquele que oprime, que empurra, joga na lixeira, que zoa, que tira sarro, e essa sensação de humilhação que a pessoa vai sentindo dentro desse espaço, né? Aqui está sendo vítima da situação. Outra questão que a gente tem muito importante, eu acho, né, na nossa cultura, é a questão do racismo, da homofobia e das intolerâncias, do capacitismo, né? Então, uma parte daquelas que sofrem o bullying dentro do espaço escolar, na verdade, elas estão sendo vítimas dessas violências, né? Então, quando a gente vai ver a situação do bullying, tem a ver com racismo. Quando a gente vai ver, tem a ver com a questão da deficiência, né? Então, existem outras lógicas que estão por trás e que, se a gente não conscientiza, se a gente não discute com os educadores, a gente acaba caindo na lógica de simplesmente reprimir a ação. Então a gente chama o aluno que está praticando, a gente dá uma bronca nele, a gente chama os pais dele, os pais deles vão dar uma bronca nele. Tá, mas essa é uma lógica da repressão, que a gente precisa, né? Porque a certeza de não ter punição também é um problema, né? Então, e ser intolerante com a intolerância, ela é necessária. Mas enquanto educação, enquanto educadores, o que a gente faz além de reprimir, né? Então, o que a gente faz é entender que a gente vive numa sociedade de valor. E o que a gente valoriza?
A gente valoriza o belo, a gente valoriza o esperto, a gente valoriza o forte, muitas vezes o branco, né? Então, enquanto a gente vive numa sociedade que valoriza essas questões, as outras pessoas que talvez não façam parte desses modelos acabam sofrendo violência, né? Então, a escola ser esse espaço de entender que a nossa sociedade é assim, valorizar outras culturas, valorizar a diversidade, e aquela criança que tem essa lógica de que eu tenho que reprimir aquilo, né, que é diferente, vai entender que não. Olha só, foram muitos anos dentro dessa escola entendendo que valorizar a diversidade é importante, né? Isso inevitavelmente vai ter um efeito na sua formação. É diferente de você viver numa escola que sempre acalma situações, o tal do passapano, sabe? Não, imagina, ele não quis dizer isso, você que é exagerado. Você entendeu errado. Isso, e a gente tem essa lógica de culpar quem está sofrendo a violência, né? Isso independente da violência que é sofrida, a gente acaba culpabilizando a pessoa que sofre, né? Você que não devia ter andado com esses meninos, você que não devia ter saído de casa, por que você... vítima, isso, né? exatamente. E aí a pessoa fica, será que eu estou exagerando mesmo? Será que era uma brincadeira? Será que eu devia estar de outro jeito, sabe? Então, eu acho que esse é o olhar que a psicologia e o serviço social também, né, trazem para dentro da escola, que é uma forma da gente entender a nossa sociedade e quais são as nossas ações enquanto educadores, uma vez que estamos lá. E, Lucas, você já chegou a conversar com os pais desses alunos quando ele identifica lá ou o agressor ou a vítima, e os pais acabam negando também essa... Como é receber isso, né, para um Porque pai? normalmente o pai chega em casa, o professor, aquele professor falou do meu filho, né? Como que é meu isso? Filho não é nada disso, meu filho não é nada... Porque tem a negação e tudo mais, enfim. Tem. Na escola onde eu estou esse ano, tem uma sistemática que chama-se tutoria, né? Cada professor, ele meio que pega 10 alunos para tomar conta, assim, durante o ano letivo. Então, nós trabalhamos com formações com os alunos, a gente tem um período a mais de tempo com eles para conversar. E nós que também entramos em contato com os pais desses alunos, né? Responsabilidade, hein? Para tanto questões acadêmicas como questões comportamentais também. E na maioria dos diálogos que eu tenho com os meus colegas, quando a gente chama os pais desses alunos que têm esse perfil, né, de prática dessa violência sistemática, a gente fica um pouco com dó desses alunos, porque a gente entende a realidade deles. E pior ainda, quando a gente vai na casa desses alunos, né, no ambiente em que eles convivem na rua, e aí a gente tem uma perspectiva diferente, porque Isso a gente explica vai muita coisa, muito, né? Como a Carla falou, a gente acaba tendo, é natural que a gente vá reprimir o aluno que cometeu essa prática de violência. Mas se a gente parar, sentar para conversar um pouquinho mais com o aluno, conhecer o contexto, a realidade dele, a família, o ambiente familiar, essa questão socioeconômica toda, a gente acaba tendo uma outra perspectiva. E é muito delicado, porque eu vejo a discussão do bullying como uma questão como um tema muito pouco conversado ainda hoje em dia. Sim. E muitas vezes nós lidamos com pais que têm uma dificuldade em entender a importância desse assunto. Como ela falou, é tratado como fazendo de vítima, ou não é valorizado a sua fala. Ou muitas vezes o próprio aluno fala que não tem abertura para conversar com o pai. Sim. Né? Porque se ele vai conversar com o pai acha ou a mãe acha que é alguma frescura, porque na minha época não tinha esse tipo de coisa e tudo mais. E esse atrito geracional, né, esse atrito entre gerações, também pesa bastante na discussão. Porque antigamente tudo podia, né? Era um apelido grosseiro, Exatamente. Era um empurrão, era... Se ele te bateu, bate de volta. Aquela brincadeira do corredor polonês, que a criança passa no meio e vai levando porrada. Isso tudo era tratado como normal. Como natural, a né? A gente cresceu nessa realidade, né? E não é. A verdade é que não é. Nenhum tipo de agressão deve ser considerado como normal. E normalmente esses pais também, como às vezes não tem muito tempo com o filho, né? Então delega muito essa responsabilidade para os educadores também. São realidades que, na verdade, eles terceirizam a educação. Perfeito. É por isso que eu falei lá no começo. Eu me sinto muitas vezes, em questão de
tempo do dia, eu me sinto muito mais pai dos meus alunos do que dos meus próprios filhos, né? Pela questão da carga horária do dia mesmo. Tá mais com os alunos. Exatamente. É muito bom, né? Profundo o assunto, é né, muito bom as pessoas terem essa Excelente. consciência, né? E saberem de tudo isso, né? Vamos Puxa, tomar mano, uma aguinha? Vamos tomar uma água já. Já voltamos, Já não voltamos, saiam pessoal. daí. Até já. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes. E só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribera Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para o Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Voltando da nossa pausa, vamos dar continuidade nesse assunto tão importante, tão interessante. Lucas, aproveitando, que medidas práticas vocês, enquanto professores e educadores, podem trazer tanto para o aluno quanto para os pais? Eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar assim em ambiente escolar é tanto os professores, né, quanto a gestão escolar terem uma linha de aproximação da família no que diz respeito à rotina da escola mesmo, né? Eu sinto muita falta do aspecto familiar dentro da escola. Isso na prática não existe. É muito complicado.
E, assim, são das diversas tentativas que são feitas para tentar aproximar a família, né? Sejam em reuniões, sejam em momentos de dinâmicas, sejam em feiras de ciência ou algo do tipo, tentar aproximar o pai para que eles entendam o contexto em que o aluno vive ali, né? E também para que os pais se conheçam, porque eu sinto muita falta desse aspecto de comunidade na escola mesmo, né? Eu acredito que é um combate que tem que ser feito em duas frentes, no aspecto individual, que é com o aluno ali, né, num diálogo só com ele, né, com um profissional específico da área, mas também no que diz respeito à frente coletiva, de você tentar transformar o ambiente escolar em uma comunidade de fato. Porque eu acredito que é um problema que não tem como ser combatido senão de forma coletiva, né? Quando eu digo combater, assim, conscientizar e formar as pessoas da importância disso. E, sem sombra de dúvidas, como eu já disse, a presença de um profissional da área mesmo no ambiente escolar. Fazer essa mediação, exatamente, né? para mediar. Vocês devem encontrar muita resistência, então, por parte das famílias. Muito. Não só na questão do bullying, né, mas em outros aspectos também. Nessa socialização, exatamente. nessa convivência. Eu penso que trazer a importância da escola enquanto comunidade de novo, assim, né? Sinto falta disso. Isso faz toda a diferença, né? E Carla, falando, já que a gente pegou o gancho da família, né? Como que as famílias podem abordar esse tema com os filhos, né? De que forma mais clara os pais podem conversar com os filhos a respeito do bullying, né? Porque, obviamente, esse filho vai ser chamado, a família vai ser chamada, enfim, tanto para o abusado como o abusador. E como que, qual que é a forma com que os pais podem falar sem e abordar? simplesmente punir, né? Porque punir acho que é a parte mais fácil. Vai ficar de castigo. Pronto. E não vai resolver. Eu acho que é um pouco disso que a gente estava falando, né? A geração de pais que a gente tem, né, são pessoas que nasceram antes dos anos 90, né? Então a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem depois, né, da Constituição, depois de tudo isso. Então são pessoas, né, nós somos criados com essa, como vocês comentaram, né, com essa mentalidade do tem que revidar, né, vai lá, dá porrada também. Mas quando a gente se torna educador e quando a gente se torna família, pai e mãe, né, quando a gente escolhe, né, esse papel, a gente também tem que pensar qual é o nosso projeto de sociedade, né? Eu quero criar uma criança para que ela também entre nessa sociedade violenta, com esse mesmo instrumental para poder viver essa vida, porque às vezes os pais, eles criam a criança assim porque eles têm essa noção de que o mundo é difícil mesmo, né? Você não pode, se você for fraco assim, você não vai aguentar. Eu também sofro no meu trabalho e você não me reclamando, sabe? Então a gente tem essa consciência de que o mundo é ruim e a gente que tem que criar essa casca, assim, sabe? E isso é muito complicado, porque a gente só reproduz essa sociedade que continua difícil, né? Então, quando a gente fala de ter um diálogo aberto com os filhos, muitos, como o professor estava comentando, né? Muitos chegam pra gente falando, eu não consigo falar em casa, porque se eu falar, é isso que eu vou ouvir, né? Então eles procuram a ajuda profissional porque sabem que não é esse o discurso que eles vão ouvir, né? Que vai ter um acolhimento, que vai ter toda, né, todo esse... para compreender melhor essa situação. Então, quando a gente está nessa situação de pai, mãe, de familiar mesmo, né? Então, esse primeiro lugar, esse diálogo aberto. Então, você ser essa pessoa com quem a criança e adolescente quer conversar, né? Porque muitas vezes nós não somos essa pessoa, né? Então, ter esse espaço do diálogo, criar a criança e o adolescente com empatia. Então, ele saber se colocar no lugar do outro, ele entender a dificuldade que as pessoas vivenciam e valorizar o respeito. Porque muitas vezes a gente, faz do seu jeito, não tem que ligar para ninguém mesmo, sabe? Porque o mundo é individualista mesmo, então você tem que ser assim. Não, vamos criar valorizando a empatia, valorizando o respeito, né? Ter esse espaço para o diálogo, você criar com segurança, com uma boa autoestima. Parece até surpreendente, mas muitas vezes essa questão da autoestima, ela já é minada dentro de casa, sabe? Então é você olhar para o seu filho assim, você não se esforça o suficiente, você que devia estudar mais, tá vendo? Você também não faz nada, né? Então crescer ouvindo dos seus pais, né? Você
né, dessa sensação de insuficiência, que depois quando você vai para a escola acaba sendo reforçada por alguém, você fala, tá vendo, é isso. É isso, Né? isso Eu é real, realmente né? sou péssimo, sabe? Então, é entender Verdade. que esse tipo de fala que a gente tem em casa destrói também a autoestima, sabe? Daquela criança e adolescente. Então, a gente reforçar a autoestima, a segurança, né? E buscar ajuda profissional, né? É o que a gente fala. Às sim. vezes, a gente acha que está fazendo a coisa de um jeito ou de outro, né? Mas a nossa vivência nem sempre é aquilo que pode ser usado como referência, né? Aquilo que a ciência vem trazendo, né? Que a gente vem acompanhando pelos estudos. Então, procurar ajuda profissional quando a gente já está na situação, quando já se rompeu essa barreira da vulnerabilidade, né? Uhum. Então, ela é essencial também. Até porque nós, agora eu falo enquanto mãe, né? A gente prega, ensina muito para nossa filha a empatia. Não julgue, não comente, traga para perto. Se você viu que está isolado, se aproxima, porque está acontecendo alguma coisa com você, vem. Aí, quando ela é vítima do bullying, a gente se dói. Não tem como, é automático. Você tem vontade de ir lá e enforcar a criança, vamos falar a verdade, né? Eu estou falando enquanto mãe. Então, é difícil, às vezes, você até saber o que falar. E aí, lá em casa, a gente vai até um certo ponto. Quando a gente vê que não dá mais, a gente busca a ajuda profissional. Ela mesma já fala pra gente, eu preciso falar com a minha psicóloga. Hoje ela tem 12 anos, e ela fala, eu preciso da minha psicóloga, e a gente entende perfeitamente que dali pra frente fugiu do nosso controle. Ela realmente precisa de um profissional. Porém, eu reconheço que a minha realidade é diferente da maioria. A gente tem essa percepção, a gente tem essa abertura, a gente conduz a nossa filha dessa maneira, porque a gente tem esse privilégio. A maioria não tem. Não tem como Então, buscar esse apoio. Né, aí esse é profissional, que entra muito, né, de vocês, da escola. É uma pena que nem todas as escolas tenham esse profissional capacitado. O professor que está ali para ensinar acaba tendo que fazer esse papel duplo, né? Acaba trazendo para ele mais responsabilidade. Eu imagino que a batalha é dura. E aí, quem vai para psicoterapia depois? O professor. Professor, com Exatamente. certeza. E muitas vezes o que a gente... por mais que nós tenhamos a curiosidade de fazer pesquisa, de pesquisar e de entender um pouquinho, eu sempre comento com os pais que psicologia é uma ciência, né? Então você tem uma formação específica na área, não é uma simples conversa, não é um simples diálogo, é muito importante você ter alguém da área. Mas muitas vezes nós acabamos indo, né, para o psicólogo e acabamos pegando aquilo que nós aprendemos para tentar de alguma forma passar para os alunos. Porque, como você falou, muitas famílias não têm condição, né, de manter a terapia, né? Sim, digamos não assim. tem E acesso, não tem o né, acesso, ao profissional. Infelizmente. E aí ele acaba, né, levando o que ele está... Eu tô vendo como a psicoterapia é vida, né? Oh, Porque ele ajuda o professor já pega, já é um educador nato, já pega aquele gancho, já leva isso para dentro da puxa sala de aula e- também, e fala, já que eu não tenho suporte aqui, eu vou tentar da minha forma aqui e dentro da sabe que o educação. aluno não vai ter esse suporte, então já aplica ali o que é incrível. e- Mas tem que ter uma sensibilidade gigantesca, que eu precisa. acredito que não sejam todos os profissionais, infelizmente. Pois é. E, Carla, quando a gente fala da saúde mental, né, quando a gente chega num grau onde que normalmente o aluno já não quer mais ir para a escola, né? Ele já está num grau, assim, a gente pode dizer que uma depressão profunda, porque ele já sofreu, ele já não tem um apoio em casa, já não tem um apoio na escola. Como que a psicologia vê isso na abordagem com esse aluno, né? Como que a gente traz esse aluno de volta para a vida também, né? Bom, como eu comentei no início, né, eu sou psicóloga escolar. E desde 2019 a gente tem uma legislação, né, que Importante isso. entende como imprescindível a presença do profissional da psicologia e do serviço social na rede de educação básica, né? Então eu acho que a gente já vem caminhando nesse sentido de entender,
né, que esses profissionais eles são necessários na educação. Agora, quando a gente vai falar dentro da clínica, né, nesse aspecto da psicologia clínica, aquela pessoa, né, o estudante que viveu sistematicamente esse momento de conflito, né, que vive essa situação de tensão, ele já está numa situação de que ele não confia mais nas pessoas, né, de que ele já não entende que ele vai conseguir ajuda e vem para a psicoterapia. Muitas vezes vem sem querer vir, né, então vem porque a família, né, decidiu que era importante, porque está vendo os sintomas, porque está vendo os prejuízos, e ele vem. Então, o nosso papel, a nossa função primordial enquanto psicólogos, primeiramente é conseguir fazer esse acolhimento e conseguir criar um vínculo que a pessoa entenda que ele está num espaço seguro, né, de que ali não será mais um espaço de julgamento, de que ali será um espaço em que ele vai poder confiar numa outra pessoa e que aquela pessoa representa todo o resto da sociedade, né? O que ele vivenciou até aquele momento pode ter sido de desproteção, pode ter sido de ameaça, mas que não existem só aquelas pessoas, existe muito mais gente no mundo, muitas outras situações no mundo, então estar ali com o psicólogo é esse primeiro passo para poder confiar nessa humanidade, né? Então você cria esse local de acolhimento, de segurança, você cria o vínculo para que ali então ele consiga expor aquilo que ele vivenciou e ouvindo, quando ele traz o relato, ele conseguir refletir sobre aquilo que ele vivencia. E quando a gente expõe e reflete, muitas vezes a gente consegue superar os traumas que foram deixados, superar, né, as marcas que foram deixadas na gente. Todos esses sintomas que a gente acaba expondo, denunciando através de um sintoma, pode ser físico. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa fica mais triste, amuadinha, né, começa a não querer ir para a escola, mas muitas vezes acontece com uma dor de cabeça que não passa, é uma dor no estômago que não passa, né, e que acaba ficando muito mais crônico lá para frente, porque aí a gente entra com a medicação, a gente entra com alguma coisa pontual para aquilo, e quando você vai ver é uma situação psicológica mesmo, né? Então, você ter esse espaço de acolhimento para que ele possa superar isso e todas as outras coisas, né? Porque a gente não é feito também só desse trauma. Então, a gente traz muita coisa junto. E aí, tem uma frase que eu acho muito bonita, é que a gente se constrói no olhar dos outros, né? Se os outros que me olham são olhares intimidadores, são olhares ameaçadores, qual é o tipo de subjetividade que eu vou construir? Agora, a partir do momento da psicoterapia, é um outro me olhando como uma potência, é um outro entendendo que eu sou um ser humano, um vir a ser, que vai conseguir, sabe, se realizar nesse mundo. E a gente ter alguém olhando assim pra gente é essencial para que a gente se constitua enquanto ser humano. Muito bom, Carla. Olha só, né, a gente vai chamar o Blake, mas eu queria deixar um recado para vocês aí, adolescentes, crianças. Existe um lugar de segurança. Se você não tem essa segurança em casa, não tem na escola e tem a possibilidade de passar num psicólogo, falar com um psicólogo, você tem um espaço seguro, né, sem julgamentos, em que você pode ser acolhido e expressar todos os seus sentimentos ali. E tem esse apoio muitas vezes no professor, que é o que a gente está vendo. Exatamente. Não existe um apoio terapêutico profissionalizado, mas existem professores prontos para esse acolhimento. Não sofram sozinhos, sempre vai ter alguém para te estender a mão. A gente já volta, gente. Já voltamos. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses.
Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expand. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribera Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Olá, voltamos aí a mais um bloco do nosso Vale Pensar e hoje o tema é sobre bullying. Aninha, nós estamos num bate-papo lindo aqui com a psicóloga Carla e com o professor Lucas, justamente falar desse tema que é tão latente aí, né? Muito importante, muito em alta, né? Infelizmente. Aliás, sempre esteve, né? É que a gente agora, a sociedade agora está começando a ter um pouco mais de consciência sobre o tema, né? A sensibilidade. Sensibilidade, né? Exatamente. Isso. E aí, já perguntando aí para o Lucas, Lucas, você como professor, como educador, o que você poderia, dentro desse contexto que a gente conversou aqui, falar para os seus pares como professor, né? Falar para os seus colegas que às vezes ou não teve muito acesso a essa informação, ou tem essa dificuldade em abordar esse tema com os alunos, enfim. Queria que você falasse um pouco mais com esse professor, com esse educador. Legal. Eu acho que, falando para professores, tem um princípio que me norteia na minha prática, que é o seguinte: não tem como você desassociar o educar do cuidar em aspecto escolar. Se isso já foi possível no passado, não é mais. O ambiente escolar que é estruturado hoje em dia, o profissional ele não tem que se preocupar apenas com o componente curricular dele ou com o dar aula. Eu acredito que ele tem que ter esse princípio de cuidado também com os alunos e de atenção, porque nós, na maioria das vezes, somos o primeiro contato que o aluno tem, né? O primeiro setor ali, né? O primeiro espaço em que consegue perceber, por passar mais tempo com o aluno, que consegue perceber alguma coisa diferente, porque a gente sabe, conhece o aluno e percebe quando ele está se afastando ou quando ele está se comportando de forma diferente. E se não sabe, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza na nossa prática, de tentar entender e conseguir identificar essas diferenças. Eu penso que nós não temos o conhecimento técnico, científico específico para trabalhar, para tratar aquele aluno, mas nós temos que ter o olhar de identificar esse problema para encaminhar ele para os setores adequados e necessários.
né? Eu acho que trabalhar com esse princípio de cuidado, não só de você educar, chegar na sala de aula, se preocupar apenas com o conteúdo que você vai passar em si e deixar de lado toda a questão da empatia e do cuidado, né, do olhar de cuidado com esses alunos. Então eu acho que essa prática ela tem que ser de todo educador. Muitas vezes é o único lugar em que tem, eles vão ter essa Perfeitamente. oportunidade, né? Ali que alguém vai olhar para ele como um indivíduo. Exatamente, é onde ele vai conseguir se expor, né? Não deve ser fácil esse papel de professor e educador. Você tem que conciliar muita coisa. Mas eu acredito que assim, no contexto contemporâneo, eu acho que essa é uma habilidade que o professor precisa adquirir. Não tem como escapar muito. Essa sensibilidade é essencial. Carla, você enquanto profissional, o que diria para o agressor, para a vítima? Como eles poderiam buscar essa ajuda? Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Bom, a primeira coisa que a gente sempre pensa em dizer é que você não está sozinho, né? Só que quando a gente fala isso, a pessoa sempre pensa assim, mas eu tô sozinho, né? Não tem ninguém sofrendo junto comigo. Quando a gente fala assim, você não está sozinho, não é nesse sentido. Infelizmente, é dizer que você não é o primeiro, você não é o único e, infelizmente, talvez você não será o último a vivenciar essa situação de violência, né? Então, é a gente entender que isso é um problema da sociedade. A reprodução da violência, seja no espaço escolar, seja em outros espaços. Lembrando também que o bullying, ele é crime, ele já foi tipificado como crime. Bullying não é uma brincadeira que acontece e não é algo só entre crianças e adolescentes. A gente também tem o quadro de bullying enquanto crime, inclusive entre adultos. No ambiente do trabalho, muitas vezes, o bullying ele acontece, né? Uma intimidação, né? Uma humilhação em relação a outra pessoa. Então, você entender que você não está sozinho, porque isso é um problema da sociedade, isso não é um problema seu, não é um problema com você. Não é você que precisa mudar, é a sociedade inteira que precisa mudar, né? Então, uma vez a gente consciente de que nós não estamos sozinhos, porque isso é um problema da sociedade, como a gente faz para denunciar e buscar ajuda, né? E aí vem a questão de que se a denúncia ela acaba caindo num vazio, é muito difícil reforçar a pessoa a continuar denunciando, né? E se ela denuncia e ela é culpabilizada, também faz com que ela se cale. Então, a gente mudar enquanto sociedade para que uma vez que a gente receba essa denúncia, a gente saiba o que fazer. Por isso as capacitações são tão importantes, por isso a formação é tão importante. Então, quando você é criança, adolescente, você ter nos seus espaços, seja na escola, seja na igreja, muitas vezes, seja com um tio, né, com outro parente, mas você ter adultos de referência que vão te ouvir, que vão validar aquilo que você está falando e que vão, junto com você, procurar formas de tentar solucionar aquilo, né? Então, e outra coisa também que é muito importante, a gente consegue identificar facilmente o que é bullying, né? Quando a gente vê a situação acontecendo, quando você vê a violência acontecendo, quando, né, aquele comportamento, a gente identifica. Mas como a gente sabe dizer o que não é? Então, o que existe é o limiar do sofrimento. Quem sofre sabe dizer o que está sofrendo. É a gente que não sabe escutar, sabe? Então, quando a pessoa denuncia o sofrimento que ela está vivenciando, é hora de dar atenção. Não é hora de, espera mais um pouco, sabe? Então, é isso. É entender que não está sozinho, procurar formas de denunciar e procurar ajuda, né? E um dos canais que a gente acaba sempre recomendando, infelizmente ele não é um canal técnico, né? Não é o profissional mesmo, mas acaba sendo o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o 188, porque às vezes a gente não tem nenhum adulto de referência. Entra lá no chat do CVV e começa a conversar com aquela pessoa que se dispôs a conversar e começa a compreender que aquilo que você está vivenciando é um bullying. Que aquilo que você está vivenciando, você não deve estar passando por aquilo, sabe? Então, você ter outras formas de conversar com as pessoas, né, para entender aquilo que você está passando é necessário. Às vezes, a gente não entende o que está acontecendo enquanto aquilo está acontecendo. Às vezes, já passou, você olha para trás e fala, nossa, gente, era isso que eu estava passando. Eu vivi isso, né? Então, para que a gente consiga encurtar esse tempo,
sabe? E estar disponível e sensível, né? Como já foi mencionado, sensível para essas questões, sabe? Uhum. Então, e por isso precisa de muita formação. Essas palestras na escola, profissionais que vão na escola para poder falar, porque aí quanto mais informação a gente vai tendo, a gente vai entendendo o que acontece com a gente e vai percebendo que algumas coisas não estão legais. Vai acendendo uma Uhum. luzinha, Que né? algumas coisas precisam mudar. E aí você tem aquele profissional que vai na escola conversar e você fala, olha, quanta palestra eu já fui em escola que depois eu Verdade. recebo, né? O pessoal vem me adicionar nas redes sociais e fala, olha, aquilo que você veio falar eu estou vivenciando. E agora, o que eu faço? E aqui eu acho que tem uma pontuação, né, como o Lucas estava colocando, não ter esses profissionais na escola, por exemplo, né, uma saída que o Estado acabou fazendo foi contratar profissionais numa plataforma para fazer o acolhimento dos alunos via online, assim, sabe? Mas esse profissional, ele não está na escola. E depois que acaba a palestra, o aluno não tem acesso a esse profissional, sabe? E aí ficou sem a referência. Fica Então, no com quem? vazio. Então ele ficou movido, né, movimentado por aquela questão, e agora? Com quem ele continua aquele assunto? Ele sabe que existe, mas ele não tem a quem Isso. recorrer. Então, você ter profissionais dentro da escola, sabe? Seja psicólogos, assistentes sociais, professores mediadores, coordenadores pedagógicos, sabe? Que estejam sensíveis e que uma vez que recebam essa denúncia, saibam encaminhar, isso é muito importante também. A capacitação desses profissionais é o Precisamos olhar ponto-chave, para né? isso, né? Precisamos olhar para isso, né? Porque quando a gente consegue identificar, né? Quando ele já, por exemplo, ele assiste uma palestra e vê, olha, agora eu preciso continuar e não ter essa continuidade, não ter esse apoio, isso, no meu ponto de vista como leigo na profissional, né? Na área da psicologia, isso deve agravar muito, né, Com cara? certeza, você Porque- se vê sozinha no mundo, É, né? Eu porque sei o agora que parece está que isso- acontecendo e eu não tenho o que fazer. Tá, tudo bem, daqui pra frente, o que que eu vou fazer? Agora, eu acho que a pessoa acaba ficando até mais perdida do que ela já estava ali naquele momento, né? E aí gera um Infelizmente. sofrimento e uma dor aí pra esse indivíduo Que também, pode né? desencadear no pânico, na depressão, que é algo Isso. que a gente vê que muitas vezes acontece, né? E a gente tem uma situação também que é um entrave burocrático, digamos assim, né? A criança, ela não pode ir sozinha até o posto de saúde e solicitar um atendimento, né? Então, às vezes, ela não tem esse diálogo com a família, como ela vai chegar para os responsáveis e falar, marca uma consulta para mim? Mas marca por quê? O que está acontecendo? Ah, mas você acha que é para tudo isso? Você acha que eu vou deixar o meu dia de trabalho para ir até o postinho, para marcar uma consulta para você, entendeu? Por uma frescura Isso. sua. Então, esse entrave burocrático que a gente tem, o sistema de saúde, que também não faz o atendimento sem né, que não tem nem a presença, nem a confirmação dos responsáveis, acaba sendo, às vezes, um dificultador. Eu entendo, né, eu tenho consciência de por que é necessário, né, ter o responsável junto, mas a gente não ter outras formas também de acolhimento, e é por isso a importância até do programa Saúde na Escola. Porque se né, os profissionais do serviço de saúde também estão dentro da escola, olha só, já tem essa ponte feita. Então, eu já conheço aquele técnico de enfermagem porque ele já veio na minha escola. E é uma forma de você conseguir facilitar também esse acesso. Cortar esse caminho, né? Fazer essa ligação direta à escola Direto. profissional. E Lucas, você, como educador, você tem um relato de um bullying, claro, sem citar os Sem nomes, sem identificar, identificar né? a vítima, nem o agressor, mas algum relato Algo impactante, né? Que tenha marcado. Imagino que tenha mais de uma situação, sim, talvez, né? Mas alguma... Teve um caso em específico, né, que na verdade me fez refletir muito sobre a vítima, né, o aluno que estava sendo vítima e o aluno que foi agressor nesse contexto. A aluna, né, uma menina trans na escola, e é muito complicado você tratar esse assunto, principalmente com os pais dos alunos que não querem entender muito. Sim. Né? Quem dirá um aluno que está em processo de formação ali, e esse aluno que ele era o agressor, ele tinha algumas falas bem delicadas assim, né, nesse contexto. E a gente teve que trabalhar muito com ele, e depois que a gente conhece a realidade da pessoa que está ali, né, praticando, fazendo essa prática, né, de
falas preconceituosas que são sistemáticas todo dia, toda vez que você encontra aluno no corredor, de longe, de cima da sala de aula para o pátio, falas que vão ali sistematizando o bullying, né, a violência. Mas eu acho que dos que eu mais senti assim foi essa violência sistemática relacionada à questão do trans na escola, né, que é um assunto muito polêmico ainda. Sim. E muito delicado de você trabalhar. E ao mesmo tempo que você tem que conscientizar, você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que está sofrendo ali, muitas vezes ela não sabe o que fazer e não sabe se ela vai ter liberdade para falar com os pais em casa, porque a gente sabe que na maioria das vezes não é aceito nem no espaço família, né, nem familiar. Sabe, né? Ou não quer saber. Eu acho que, voltando ao assunto da importância de você ter esse olhar, você tem que tentar mediar de alguma forma para que não saia dessa história alguém que seja um vilão, sabe? É isso que eu prezo por tentar evitar. Eu não quero que... eu quero ajudar... É importante que você auxilie a vítima, mas sem deixar de lado também aquela pessoa que está ali fazendo a prática da agressão, e entender de onde está vindo essa fala. As né? duas vertentes são importantes. Aonde né? ela ouviu isso que ela está reproduzindo aqui na escola? E quando a gente conversa com os pais, a gente consegue entender um pouquinho. Identifica bem, né? Esse é um tema polêmico. A importância da família, né? Mas que a família tem que ter essa consciência, discutir sobre a pauta, sim. É importante falar sobre isso, né? É uma pauta que provavelmente no futuro teremos aqui no Vale Pensar. A gente muitos desdobramentos, né? Falar sobre isso. Acho que é importante, é relevante, a sociedade precisa entender de fato como acontecem essas agressões, tanto na questão racial, né, na orientação sexual, enfim. Tudo. Vamos dar mais uma pausinha, Aninha? Vamos tomar uma aguinha e a gente já volta. Não saiam daí. Até já. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue.
voltando da nossa pequena pausa e continuando esse assunto tão polêmico e tão importante, né, muito Fê? importante, Aninha. E a gente queria que a Carla falasse para a gente, fizesse uma reflexão sobre a importância dessa conscientização, desse equilíbrio entre família, escola, profissionais, amigos. Fala pra gente. No outro bloco, vocês até perguntaram para o professor Lucas, né, se ele tinha alguns exemplos para poder mencionar, e infelizmente eu também tenho vários, né, nessa vivência, mas a gente recentemente viu nas grandes mídias o caso de um colégio de São Paulo, um colégio de elite, 34 alunos foram suspensos por prática de bullying, cyberbullying, né, num grupo de WhatsApp. E eu acho que a exposição desse tema é extremamente relevante, primeiro porque vem de um colégio de elite, né, um colégio caríssimo, então para a gente entender que não existe, né, um recorte de classe, assim, isso só acontece com uma determinada população, isso é falta de consciência, isso é falta de recursos, não tem a ver com isso, né, tem a ver com essa violência que a gente vive na nossa sociedade. E o fato dessa escola não ter abafado isso, né, ter exposto, ter suspenso esses alunos, independente de filho de quem eles eram nessa escola, foi um ato corajoso, né, e essencial. E eu acho que há atitudes como essa, que as pessoas vão entendendo que não haverá tolerância com esse tipo de comportamento, porque, novamente reafirmando, né, bullying ele é um crime, eu acho que isso foi um dos passos muito significativos para que outras escolas entendam e comecem também a se conscientizar e tomar atitudes quando as coisas acontecem, né. Eu acho que um dos casos que me marcou, como o professor Lucas falou, né, no caso da escola dele, um caso de transfobia, no caso, um dos que eu acompanhei, um caso de racismo, né, então é rir do cabelo, é fazer piadinha. O que a gente, enquanto escola, acabou encaminhando, sabe? Principalmente quando a gente fala da questão de sociedade de valor. O que a gente valoriza? Por que é engraçado rir do cabelo do outro? Por que fazer isso ficou uma coisa engraçada? Então, a gente começar a dar valor para aquilo que estava sendo visto como irônico. Então, é você trazer a diversidade cultural para dentro da escola, é você valorizar aquilo que o outro estava achando que não tem valor e por isso é motivo de risada, sabe? Então, a gente, enquanto escola, enquanto educação, a gente conseguir promover esses espaços e mudar a lógica da sociedade que a gente vive, né? Então, a gente está falando de transfobia, a gente está falando de racismo, do capacitismo, então rir da pessoa com deficiência, fazer piadinha daquela pessoa, sabe? Todos esses casos que a gente vai vendo acontecer. Então, o que a gente precisa é mudar a sociedade. Logo no começo, vocês até trouxeram, enquanto os dados, o quanto as meninas acabam tendo um número maior. Mas talvez isso seja pelo fato de que nós mulheres, a gente vai entendendo que se a gente não denuncia, nós somos também vítimas de tantas situações nessa sociedade. Então, desde pequena, a gente vai entendendo que não é certo rir da gente, que não é certo a prática de violência contra a gente, enquanto, infelizmente, para o homem e os meninos, ainda existe aquela lógica do, não, para de chorar, seja forte, isso daí é só uma brincadeira. E isso é coisa de menininha. Isso, e por isso talvez denunciem menos, né? Mas não significa que sofram menos. Então, a gente conseguir ter essa visão, né? Menos recortes de classe, de gênero, sabe? Então, essa coisa se é de homem, se é de mulher, se é coisa de rico, se é coisa de pobre, sabe? O que a gente pode rir ou não pode. Questionar tudo isso que a gente vem fazendo, que a gente vem reproduzindo e entender que a educação é esse lugar para transformar as pessoas, para que as pessoas parem de querer ser opressoras, né? E entender que todo mundo pode viver nessa sociedade de uma forma igualitária, de uma forma mais acolhedora, para que, quem sabe, lá na frente, esse tipo de conversa seja assim, nossa, você viu o que eles faziam no passado? Gente, que pessoal mais atrasado. Quantas vezes a gente vê, né, sobre a Idade Média, assim, você fala, meu Deus, né, como eles eram cruéis e bárbaros. Eu espero que daqui a alguns anos a gente olhe para nós e fala, meu Deus, né, cada coisa que a gente fazia, como né? era possível, pois né? E olha você só lembra como a gente daquela palavra lá no século passado que era bullying? Você ouviu falar sobre... A esperança é essa, meu né? Deus do céu, seria que incrível. assim seja, que né? assim fosse incrível. E Lucas, quer deixar uma mensagem aí para os nossos alunos, para os nossos pais lá na escola, dar uma mensagem final para a gente encerrar também? Agora eu tiro um pouco o meu papel de professor, né, para tentar trazer uma fala de pai, na verdade.
porque eu apontei em alguns momentos a questão da ausência da família, né, tanto com a vítima como com a família do agressor. E eu sei que é difícil, como eu disse, né, a gente passa muito tempo longe dos nossos filhos. Nossos filhos, enquanto adolescentes, eles acabam se espelhando e muitas vezes se aproximando de outras pessoas que não são a gente, muitas vezes, e a gente tem que aceitar isso, mas eu acho importante a gente manter o mínimo que seja de um contato e de abertura com os nossos filhos. Eu sei que não é fácil depois de um dia de trabalho você chegar em casa, né, você tem outras coisas para fazer, mas eu acho importante você separar esse tempinho, porque se a gente quer ter alguma mudança, né, tanto nesse tema como em outros, eu acho importante a gente pensar nos laços familiares que estão se estruturando e se aproximar dos nossos filhos. Não é fácil, e também não é fácil falar que a família não está fazendo o seu papel, né? Na prática é delicado esse assunto, mas eu acho que começar com uma reflexão, né? Eu tenho que me aproximar mais do meu filho, eu tenho que dar uma abertura para o meu filho, não vou julgar o que ele vai trazer aqui, e tentar ter esse contato com ele, porque talvez só com a aproximação da família a gente consiga ter mais força para combater um pouco isso. E detalhe, Lucas, o simples fato de você fazer a lição de casa com seu filho Muito. já é uma grande, um grande diferencial, ganho, né? Porque às vezes ali vou te ajudar na lição de casa, pode sair uma conversa, o filho pode desabafar alguma coisa, né, que aconteceu com ele no dia a dia. É muito penoso, às vezes, chegar ao trabalho tão cansado, agora eu vou ter que falar sobre matemática, divisão, multiplicação com meu filho. Mas tem esse momento, isso é fundamental, Lucas, que você trouxe aqui. No meio disso tudo, é um momento de união ali, né? Às vezes é a única oportunidade, por mais estressante que seja, realmente é o momento que seu filho vai ter para te contar alguma coisa. Lá em casa, geralmente, é na hora do almoço, que a Mariana chega despejando tudo. Às vezes a gente tem meia hora de almoço e ela chega falando, e a gente tem que ouvir, porque depois vai passar, a gente não vai conseguir recuperar, tempo, e né? Ela está precisando daquilo nesse momento, né? Então, a gente, enquanto pais, conseguir ter esse olhar e essa paciência, porque não é fácil, a nossa vida não para, a gente está cheio de problema, a gente trabalha, tem uma casa, tem os nossos bullying também, né? Mas a gente está falando de uma criança, de um adolescente que encontra na gente essa segurança. Essa segurança, claro. Então, é importantíssimo. Lucas e Carla, foi um prazerzaço conversar com vocês. Muito obrigada. Que episódio incrível. O que vocês trazem aqui para o público e para a sociedade é tão relevante, né? Porque a gente está falando de dores, né? A gente está falando de sofrimentos aqui, né? É tudo bem que a gente está falando de uma forma leve, mais descontraída, mas imagina que lá fora, lá atrás das câmeras, a gente pode ter muitas pessoas sofrendo com isso, de fato. E pensando até em finalizar a própria vida, enfim. Que bom que existem vocês aqui, que a gente possa dividir isso com os pais, com os professores, com os alunos, né? Só gratidão mesmo, Carla, e muito obrigado, Lucas, por trazer todo esse know-how. Vocês trouxeram um pouquinho pra gente, para eles, que isso possa atingir que seja, né? Que a gente consiga salvar uma pessoa que esteja sofrendo isso. E precisando de ajuda, temos aqui duas feras. Manda uma mensagem aí que a gente ajuda a encaminhar, né, Fê? Exato, nós temos as redes sociais da Carla, do Lucas também, a gente pode deixar aí para vocês. Carla, quer dar seu arroba aí pro pessoal entrar no Instagram, dar uma... mostrar aí para como que eles podem te acessar e ter acesso também aí para tocar esse papo, enfim. Sim, eu acho que o mais difícil vai ser digitar o meu sobrenome. Vamos soletrar. O Instagram é @carlakawanami, né? Kawanami, Kawanami, e é o mesmo nome no Facebook, né? No Instagram, no Threads. Estamos aí em todos. Maravilha. Lucas. Legal. O meu no Instagram está como luca.car,
Gomes. Vocês conseguem encontrar lá. É um espaço que eu converso bastante com os alunos também. Olha, que Olha, maravilha. legal. Final de semana, às vezes até de madrugada, você vê o celular apitando lá e você acorda e fala, professor, preciso de ajuda. Oh, E aí a gente vai legal. trocando essas conversas. Olha aí, gente, não precisa ser aluno do Lucas, não. Ele tá aberto, viu? Uma palavrinha, eu tenho certeza que ele não vai se negar. Ana, Muito obrigado, bom, Anaí, por gente. dia de hoje, pelo episódio de hoje. Maravilhoso. Muito obrigado por vocês acompanharem aí as nossas redes sociais. Não deixem de seguir, compartilhar com seus amigos, parentes, o nosso YouTube, que é Vale Pensar, ponto Ribeira. Ative o Participem, sininho. façam perguntas, deem sugestões. Estamos abertos para tudo. Ó, e não deixe de nos seguir lá no Instagram, hein? Também que a gente tá lá direto, eu e a Anaí estamos sempre lá conectados com vocês também. Muito obrigado pelo dia de hoje. Até o próximo episódio. Até já. Um beijo. Beijo. Tchau. Vale Pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias.